Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Eu quero ler, queridos irmãos, do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Atos 17, do versículo 1 ao versículo 9. E eu quero já fazer essa leitura, convidando você a prestar muita atenção nesse texto, porque em breve eu quero começar uma nova série de pregações na carta de Paulo aos Tessalonicenses. E exatamente por isso, queridos, eu quero pregar no momento em que o apóstolo Paulo chega à cidade de Tessalônica para plantar aquela igreja. Atos capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras, porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor derrame da Tua graça, para que nós possamos compreender, para que nós sejamos verdadeiramente iluminados pelo Teu Espírito Santo, para que no momento em que ouvirmos a palavra do Senhor, nós sejamos completamente tomados pela verdade da Tua palavra. Age, Deus, com graça sobre as nossas vidas e que o Senhor nos conduza em graça durante esse momento. Opera em nós, Deus. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Essa semana eu estava conversando com o pastor Lucas e num determinado momento eu disse para ele que sempre que eu vou pedir um favor para alguém, eu fico extremamente temeroso do meu pedido soar como um incômodo para outra pessoa. Isso acontece com você? Eu fico morrendo de medo de sentir que eu estou incomodando, sabe como? Existem ocasiões que eu acabo me atrapalhando nos meus afazeres, justamente porque eu podia e devia pedir ajuda para alguém e não fiz, porque eu não queria incomodar. E eu sei que tem muita gente que deixa de me procurar como pastor, ou então os outros pastores, argumentando que não queria incomodar. Eu tenho certeza que tanto o pastor Lucas como o pastor Patrick já receberam esse tipo de mensagem. Pastor, eu sei que você está muito ocupado, então eu não quis incomodar, né? Então nem marquei horário, nem mandei mensagem e tudo mais. Agora, queridos, como esse é um pecado que eu também tenho, irmãos, eu preciso alertar você. Não deixe de pedir ajuda porque você não quer incomodar.
Normalmente o motivo da gente, e olha que eu estou falando de cátedra, porque eu sei muito bem que é isso. Normalmente nós não pedimos ajuda, não porque não queremos incomodar simplesmente, mas porque nós somos orgulhosos demais para reconhecermos o quanto nós precisamos uns dos outros, e a gente prefere bagunçar toda a nossa vida antes de incomodar alguém, antes de pedir ajuda. O nome disso, queridos, é orgulho. Mas também é verdade, queridos, que nós carregamos em nós o desejo de sermos aceitos onde nós estamos, não é verdade? O desejo de sermos queridos, de sermos bem-quistos no trabalho, na vizinhança, entre os amigos, entre os colegas. Eu tenho certeza que você não quer ser conhecido como o chato do trabalho, ou então da vizinhança, ou então na escola. E por causa disso, você é alguém que se esforça muito para ser simpático, até quando você não está com vontade de ser simpático. Existem pessoas aqui na nossa igreja, e eu não vou citar nomes porque fica chato, né? Mas existem pessoas aqui na nossa igreja, gente, que estão sempre de boa, né? Você já reparou isso? Sempre de boa. Tem alguns irmãos da igreja que a gente conversa com eles e eles estão sempre de bem com a vida. E eu não estou dizendo com isso que essas pessoas não têm problemas, com certeza eles têm, mas por algum motivo eles conseguem, eles não deixam transparecer os problemas, eles são simpáticos o tempo todo, são agradáveis, são fáceis de lidar, não é assim mesmo? Existem pessoas assim aqui entre a gente, mas tem gente na igreja que é assim mais parecido comigo, sabe como? Gente que para ser simpático tem que se esforçar muito, né? Eu não sei porquê, mas as pessoas têm a tendência de achar que eu sou uma pessoa brava. Gente, eu não sou bravo, eu sou um amor de pessoa, meus filhos que o digam, né? Eu lembro de ter chego na escolinha do Dani, na creche do Dani, uns dias atrás, umas semanas atrás, e uma das coleguinhas do Dani chegou assim: pai do Daniel, você é bravo? Aí eu olhei para o Daniel, que já estava de mão dada, pronto para ir embora para casa, perguntei: filho, o papai é brabo? Ele: não. Tipo assim, morrendo de medo de falar que eu sou bravo, né? Gente como eu, às vezes, precisa se esforçar para ser simpático, até quando não gostaria, apenas para não parecer que está sendo grosseiro, ou então que está brabo. Queridos, essas duas características, o desejo de não querer incomodar e o desejo de ser sempre simpático, acabam definindo muitas das nossas posturas na vida como igreja, não é verdade? No entanto, elas também acabam determinando as posturas que nós temos fora da igreja. E perceba, ainda que essas duas características possam ser manifestações do nosso pecado, do nosso orgulho, do desejo de recebermos louvores, do desejo de sermos aceitos, nós precisamos lembrar que a palavra sim nos orienta a assumirmos uma postura completamente agradável diante da sociedade que nós vivemos. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6, ele diz claramente que a nossa palavra precisa ser agradável, temperada com sal para respondermos outras pessoas. No entanto, queridos, isso não quer dizer que nós tenhamos que abrir mão daquilo que cremos. Existe um certo sentido em que nós, como cristãos, precisamos incomodar sim. Existem ocasiões, existem acontecimentos, existem ideias em que nós, como discípulos de Cristo, não devemos mostrar simpatia, que nós devemos sim perturbar. E o texto que nós lemos, queridos, nos fala um pouco mais sobre isso.
Quando o apóstolo Paulo e seus companheiros de missão chegaram na cidade de Tessalônica, queridos, eles haviam passado por uma experiência terrível de perseguição na cidade de Filipos. Isso porque, depois de algum tempo na cidade, pregando o evangelho, ministrando a palavra, algumas pessoas começam a se converter em Filipos. No entanto, numa determinada ocasião e por algum tempo, uma jovem endemoniada, possessa por um espírito maligno, passa a perseguir Paulo e seus companheiros por muitos dias, dizendo o seguinte: esses aqui são servos dos Deus Altíssimos, do Deus Altíssimo, eles vão anunciar a salvação para vocês. E a Bíblia nos conta, queridos, que Paulo ficou indignado com aquilo, então repreendeu aquele espírito maligno, e a partir dali aquela jovem ficou livre. É bastante provável, irmãos, que Paulo não queria o evangelho associado com aquelas religiões de adivinhações, com o ocultismo daquelas religiões de mistério, por isso ele foi lá e expulsou o demônio. Agora, o que nós sabemos, queridos, é que aquilo tirou a fonte de lucro dos donos daquela jovem, provavelmente uma escrava. E é curioso que a acusação, que lá em Atos capítulo 16, versículo 20, que os donos daquela jovem fazem a Paulo e Silas, contra Paulo e Silas, é que eles estavam perturbando a cidade. E por causa disso, então, Paulo e Silas são açoitados e presos. Na prisão, o carcereiro se converte, vocês conhecem a história, ou muito provavelmente conhecem a história. Paulo e Silas, então, depois saem da prisão e seguem para a cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica, queridos, era a capital da Macedônia, uma das cidades mais importantes do Império Romano naquela época. É possível que vivessem naquela cidade entre 100 mil e 200 mil pessoas nos tempos de Paulo. A cidade era um dos maiores centros comerciais e filosóficos da época e um centro religioso extremamente importante, porque apesar daquela cidade ser governada por autoridades locais, ela manifestava todo o seu comprometimento com o império ao assumir aquela religiosidade do panteão greco-romano, com todos aqueles deuses e o culto ao imperador. No entanto, apesar disso, Tessalônica tinha uma sinagoga, um lugar onde os judeus da cidade costumavam se reunir para estudarem a lei e para orarem, para fazerem as suas orações. E é justamente nessa sinagoga de Tessalônica que a nossa história começa. O texto nos diz, queridos, no versículo 2, que Paulo, segundo o seu costume, foi procurar os judeus e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. Eu lembro quando eu estava no meu primeiro ano da faculdade de jornalismo, queridos, eu tinha uns professores que adoravam trazer assim, alguns assuntos polêmicos para a gente debater em sala de aula, e eles diziam então que estavam trazendo um tema para que a gente pudesse discutir. E aí um dos meus colegas sempre brincava, falava assim: professor, por favor, aqui ninguém vai discutir com ninguém, nós somos tudo amigo, para que discutir, né? Agora, a palavra que Lucas utiliza aqui, queridos, para dizer aquilo que Paulo estava fazendo, é uma palavra muito parecida com a palavra diálogo. O que Paulo estava fazendo na sinagoga, queridos irmãos, nada mais era do que conversar, ponderar, debater sobre aquilo que a Escritura dizia. Eu sei que diante do cenário dos debates que nós temos tido, né, esses debates de televisão, parece para nós que a palavra debate não é algo assim muito pacífico, não, né? A gente coloca lá, né, algumas figuras de festa junina, né, outros
né, algumas outras coisas e tal, e aquele debate já vira uma guerra. No entanto, queridos, quando nós olhamos para aquilo que Paulo estava fazendo, o texto indica que Paulo estava sendo alguém extremamente cortês, alguém extremamente educado ao dialogar com os judeus a respeito dos assuntos das Escrituras. Mas isso não quer dizer que Paulo estava com medo de incomodar, não quer dizer que Paulo estava tentando ser simpático àquilo que os judeus diziam, àquilo que os líderes religiosos de Tessalônica acreditavam. Ao contrário, queridos, o versículo 3 diz claramente o que Paulo estava fazendo. Ele estava expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. O texto nos diz, Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Veja, toda aquela conversa, todo aquele diálogo tinha um assunto bastante controverso. Paulo estava tratando de um assunto absolutamente polêmico entre os judeus, o fato de que o Messias prometido, o Cristo, haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos. Mas por que esse assunto era tão polêmico entre os judeus, queridos? Porque um judeu jamais pensaria no seu Messias, no Cristo, enviado por Deus para salvar o povo, como alguém sofrido. Jamais pensaria no Messias, no Cristo, como alguém que morreria na cruz, como alguém que seria filho de um carpinteiro. Para os judeus, queridos, o Messias, o Cristo, seria alguém da realeza, seria alguém politicamente, militarmente poderoso. Ele não seria alguém que passaria por humilhações, que passaria por sofrimento. Para os judeus, o Cristo não poderia ser alguém que morreu na maldição de uma cruz. Não podia ser alguém açoitado, não. Ele é o libertador poderoso, enviado por Deus para salvar o seu povo. Ele não pode ser alguém assim, tão fraco, tão frágil. Mas veja como o apóstolo Paulo pacientemente resolve a polêmica. Ele expôs e demonstrou nas Escrituras. Eu sei, queridos, que a imagem que alguns têm de Paulo é de alguém impulsivo, é de um homem briguento que discutia por qualquer bobagem, mas, queridos, não é essa a imagem que a Bíblia tem ou fala do apóstolo Paulo. Esse mesmo texto mostra que essas duas palavrinhas, expor e demonstrar, mostram claramente a calma, a paciência, a amabilidade de Paulo em dialogar com aqueles judeus. Expor no grego, queridos, quer dizer literalmente abrir. E é como se Lucas estivesse dizendo para nós, olha, Paulo abriu os rolos das Escrituras e explicou aos judeus alguns textos da palavra de Deus. Muito provavelmente, Paulo, sentado entre os judeus, com a, entre aspas, Bíblia aberta, leu textos como o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Ou então Isaías 53, que falam do sofrimento do Cristo, do Messias, que falam da necessidade de que o Cristo teria que morrer e ressuscitar para salvar o seu povo. Mas veja, o texto diz que Paulo não apenas dialogou, ele não apenas expôs, mas ele também demonstrou que era necessário que o Cristo passasse por tudo aquilo. No grego, demonstrar quer dizer literalmente colocar-se ao lado para explicar alguma coisa para alguém. Queridos, a cena que Lucas descreve para nós é de Paulo, sentado entre os judeus, com, entre aspas, a Bíblia aberta, ensinando, mostrando no texto,
pacientemente, amorosamente, mostrando que as Escrituras já diziam que Cristo iria padecer e ressuscitar dos mortos. Essa é a cena, queridos. Perceba que, diferente de nós, em nenhum momento Paulo tem medo de incomodar com um argumento contrário. Diferente de nós, queridos, em nenhum momento Paulo fica constrangido por discordar dos judeus. Mas perceba também, queridos, que em nenhum momento Paulo utiliza da brutalidade. Ele nunca utiliza da rispidez, da grosseria para ensinar a verdade. Paulo é extremamente amável, ele demonstra uma nobreza de caráter tremenda ao discordar veementemente dos judeus. E não podia ser diferente, queridos, porque ele estava falando de Jesus. E em tudo isso ele dizia: esse Jesus que padeceu na cruz do Calvário, que ressuscitou dentre os mortos, que eu anuncio a vocês, este Jesus é o Cristo. Este Jesus é o Messias prometido, aquele que veio para salvar o seu povo, aquele que foi enviado por Deus para nos libertar das amarras da morte e do pecado. Este Jesus é o Cristo e é Ele que eu estou anunciando para vocês. Agora, você sabe qual foi o resultado desse discipulado paciente de Paulo? Olha o versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. Alguns deles, judeus, foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Queridos, a partir da pregação de Paulo, as pessoas começaram a se converter. O texto diz, inclusive, que foram muitas pessoas, foi uma numerosa multidão, foram muitas mulheres, muita gente começou a se converter pela atuação evangelística de Paulo, pela proclamação de Paulo. Paulo foi extremamente eficaz na sua evangelização. Por quê? Porque ele tinha um assunto eficaz. Qual era esse assunto? O Cristo proclamado nas Escrituras. Paulo passou 3 sábados pacientemente, dialogando amorosamente, expondo as Escrituras, provando pela palavra que Jesus era o Cristo que padeceu e ressuscitou dentre os mortos. Querido, sabe por que a pregação de Paulo foi tão eficaz? Porque ele se dedicou em anunciar a palavra. As pessoas só podem se converter, queridos, se nós falarmos de Jesus. Elas não vão se converter se nós começarmos a falar de ética, de valores, de política. As pessoas não vão se converter se nós tão somente formos simpáticos ou agradáveis. É curioso, irmãos, que o apóstolo Paulo, cheio do poder do Espírito, sabendo tudo da palavra, se dedicava em proclamar as Escrituras. Irmão, se existe uma realidade que me preocupa a respeito da nossa igreja, é essa realidade. Você já reparou que boa parte dos irmãos que nos visitam, eles estão vindo de outras igrejas e denominações? Glória a Deus por eles, viu? Louvado seja o Senhor pela sua vida que tem participado conosco aqui, que tem nos visitado, vindo de outras igrejas ou denominações. Sejam muito bem-vindos, que Deus fale ao coração dos irmãos. Mas, queridos, mesmo que nós recebamos muitos visitantes todos os meses, queridos, as pessoas que chegam na nossa igreja já são irmãos. Já creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E isso acontece, queridos, porque quando nós olhamos para a nossa vida como igreja, nós, para nossa tristeza, não temos nem de longe o mesmo zelo evangelístico que Paulo teve. A nossa igreja é uma igreja muito dedicada, queridos.
Eu vejo irmãos trabalhando bastante, servindo nas mais diversas áreas, extremamente zelosa no trabalho, no serviço do Senhor. No entanto, queridos, todos esses esforços não estão resultando em novas conversões. Sejamos honestos. O que muito me entristece, irmãos, e o que mais me entristece, irmãos, é que a maior parte dos membros da igreja não está nem sequer preocupada com isso. Sabe por que eu sei disso? Porque ontem nós começamos um curso de evangelismo aqui na igreja. E nós tivemos pouco mais de 10 pessoas participando. Queridos, deveria ter pelo menos umas 50 pessoas da nossa igreja interessadas em aprender a evangelizar. E outras 50 que não vieram fazer o curso, mas que já estão ativamente envolvidas na evangelização. O problema, queridos, é que quando nós falamos de evangelização, normalmente nós estamos pensando em um comportamento correto no trabalho e um mero Deus te abençoe que nós dizemos para alguém que trabalha conosco, para um não cristão que trabalha conosco. Não é isso? Nós achamos que para evangelizar alguém, basta que a gente seja simpático, basta que nós sejamos agradáveis com as pessoas à nossa volta, agindo direitinho, não passando a perna em ninguém, fazendo tudo bem bonitinho e de vez em quando mandar lá um Deus te abençoe. No entanto, queridos, não foi isso que aconteceu em Tessalônica. Paulo anunciou, expôs, dialogou, proclamou, ensinou, demonstrou pacientemente, amorosamente, perseverantemente na cidade de Tessalônica. E com isso, numerosa multidão e muitas mulheres importantes vieram a se converter. No entanto, queridos, nem tudo aconteceu como nós imaginamos que deveria ser. Porque a partir do versículo 5, o evangelista Lucas nos descreve a perseguição que aqueles que tinham se convertido passaram a enfrentar. E a perseguição tinha um motivo, inveja. Olha o que o versículo 5 e 6, o início do versículo 6 nos dizem. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo, porém não os encontrando. Arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades. Queridos, o contexto da perseguição era absolutamente real. E é fácil de perceber que aqueles que querem prejudicar o povo de Deus sempre vão encontrar alguns homens maus dentre a malandragem para executarem os seus planos malignos. Nós já falamos sobre isso algumas vezes, mas é sempre bom relembrar, irmãos. Não é porque nós temos a possibilidade de nos reunirmos livremente para adorar que a perseguição da igreja deixa de existir. Entenda, queridos, todos os anos a Missão Portas Abertas, uma das instituições missionárias mais sérias do mundo, ranqueia os 50 países em que a perseguição é mais severa no mundo. E nesse ranking, queridos, nós vamos encontrar países em que os cristãos correm risco de morrer, de serem presos, de serem torturados, tão somente por professarem a sua fé. Países como Afeganistão, Coreia do Norte, Nigéria, China, Cuba, são lugares em que estes episódios do que aconteceu com Jason continuam acontecendo todos os dias. No entanto, queridos, não é porque nós não sofremos esse mesmo tipo de perseguição que nós não estejamos sujeitos a alguma perseguição. Se você já temeu ser ridicularizado,
se você já temeu ser desprezado, ou então se você já sofreu pequenas ameaças ou indiretas, simplesmente por expressar a sua fé, então é porque a perseguição é real. Ainda que seja bem menor do que a que acontece em outros lugares do mundo. Mas veja bem, queridos, qual é o motivo pelo qual Jason e outros irmãos foram perseguidos? O texto nos diz, na continuação do versículo 6 e versículo 7, estes que promovem tumulto em todo mundo chegaram também aqui. Esses que promovem tumulto em todo mundo, e aí você vai entender o que eu vou falar. Chegaram no meu ventre, chegaram no meu corpo. Esses que promovem tumulto em todo mundo, chegaram também na minha faculdade, na minha universidade, chegaram também no meu trabalho. O problema não é promover o tumulto em todo mundo. O problema é que eles chegaram aqui. O problema é que agora eles estão aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Agora preste atenção. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. O motivo pelo qual a igreja de Tessalônica era perseguida, irmãos, não era a sua chatice, não era a sua intolerância, não era o seu posicionamento ideológico, era a sua convicção de fé. Existe um outro rei e ele se chama Jesus. O motivo pelo qual a igreja era perseguida, queridos, era a sua proclamação do evangelho, irmãos. Não era porque ela incomodava os vizinhos, não é porque ela apoia o candidato A ou B, não é porque ela é tão desconectada da cidade a ponto de não conseguir pensar e refletir a realidade que está posta à sua volta. O motivo é tão somente a pregação do evangelho, a postura de que os cristãos vivem debaixo da autoridade do rei Jesus. Mais do que nunca, queridos, se faz necessário ser claro a respeito disso. Nós não devemos perturbar o mundo por causa de um posicionamento ideológico. Entenda, eu não estou dizendo que um cristão não deve ter posicionamento político, deve sim. Um cristão pode e deve ter um posicionamento político. No entanto, queridos, o posicionamento político de um cristão não é movido por uma ideologia. O posicionamento político de um cristão é baseado nos princípios da palavra de Deus. Não é direita ou esquerda que define o nosso posicionamento, não é liberalismo econômico ou socialismo que define o nosso posicionamento, não é conservadorismo ou progressismo que define o nosso posicionamento político. O mundo não está bem para que ele fique conservado como está. E o mundo não vai progredir para um lugar bom através da cultura, da educação, dos avanços sociais, das artes ou da ciência. Os nossos princípios políticos, queridos, são definidos por aquilo que a palavra diz. E o meu convite para você, como discípulo de Jesus nessas eleições, é que você tenha sim um posicionamento político. Analise os candidatos, considere o que cada candidato pensa a respeito dos princípios que são preciosos para nós como cristãos. Analise cada uma dessas coisas baseado naquilo que você crê da palavra. Leia sobre o que fazem os apoiadores nacionais e internacionais desses candidatos e confrontando cada uma dessas considerações e comparando cada uma delas com aquilo que a palavra diz, vote de acordo com a sua consciência. Mas saiba de uma coisa, sempre lembre-se de uma coisa: não serão estes reis que vão mudar a história do mundo.
O mundo não vai se tornar um lugar melhor porque o candidato A ou B ganhou a eleição. Nós proclamamos um outro rei. E não é César. Nenhum rei terreno tem condições de tornar este mundo um lugar melhor. Só Jesus é o rei perfeito. E é exatamente por isso que nós perturbamos o mundo através da proclamação do Evangelho. Através da proclamação de que existe um outro rei. Um outro rei que precisou sofrer para pagar o preço do meu e do seu pecado. Um rei que mudou a minha vida, que mudou a sua história e que só esse outro rei pode mudar a realidade desse mundo. Só Jesus pode mudar a realidade da vida. E esse é o único rei que a igreja deveria proclamar. A gente já venceu o primeiro turno, então eu posso me permitir fazer essa piadinha. Nós somos sempre da terceira via. Porque essa terceira via é o único caminho, a única verdade e a única vida. Este é o nosso rei. A igreja de Tessalônica, queridos, foi plantada em um contexto bastante delicado. Um contexto de perseguição, de prisão, de tumulto. Mas ela foi perseguida por causa da sua proclamação. Quando nós falamos da perseguição que nós sofremos, queridos, ou que nós corremos o risco de sofrer nos nossos dias, será que nós estamos sendo perseguidos pelo motivo certo? Será que você experimenta de perseguição porque você está convicto de que Jesus é a resposta para esse mundo perdido? E eu quero te mostrar isso de um jeito bem prático para você avaliar o seu coração. Ao chegar em casa, eu quero que você dê uma olhada nas suas últimas postagens nas redes sociais. Dá uma olhada no seu WhatsApp e dá uma olhada nas últimas mensagens que você enviou e compartilhou. Eu temo dizer, queridos, que algumas pessoas compartilham mais sobre o seu time de futebol do que sobre Jesus. Eu temo dizer, queridos, que outras compartilham mais a respeito dos seus valores éticos do que sobre o Rei Jesus. Eu ouso dizer que algumas pessoas compartilharam mais a respeito do seu candidato preferido nos últimos meses do que compartilharam do Rei Jesus em toda a sua vida. Se isso é verdade ao seu respeito, você não precisa ter medo da perseguição. Você não precisa se preocupar em ser perseguido. Porque a perseguição se levanta contra aqueles que dia após dia, que incansavelmente, pacientemente, amavelmente, proclamam que Jesus é o Rei. A perseguição só vai acontecer contra aqueles que proclamam, de acordo com as Escrituras, que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos para nos salvar dos nossos pecados. Se você nunca publica, não compartilha ou proclama essa mensagem, então você não precisa se preocupar com a perseguição. Porque a perseguição não vai te alcançar. É hora, queridos irmãos, da Igreja Presbiteriana do Tarumã se levantar nesse mar de idolatria política, de perdição, de violência, de imoralidade e corrupção e dizer: existe outro Rei, Jesus. Ele é o Senhor, o Rei dos Reis.
Ele pode, de fato, transformar o mundo em que nós vivemos. Que Deus nos abençoe, queridos, e que nós possamos ser estes que perturbam o mundo por causa da proclamação fiel do Evangelho. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor sabe, Pai, o quanto nós nos dobramos diante de tanta idolatria. O quanto nós nos deixamos seduzir por causa de tanta idolatria. Deus, eu clamo, por favor, preserva a nossa mente e o nosso coração. Que em nós, ó Deus, que em nossos lábios, que em nossa mente, que em nosso coração, nós estejamos o tempo todo pensando em formas, estratégias de proclamarmos que existe outro rei, o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, clama ao Senhor, para que cada um de nós, Deus, seja confrontado nas suas posições, nos seus ideais, nos seus valores, nestes principalmente, que estão contrários à palavra do Senhor. Pai, que a nossa mente e o nosso coração estejam completamente vinculados ao teu coração, Deus. E que nós possamos tomar todas as decisões da nossa vida, baseados no fato de que nós estamos debaixo de outro rei. O único que exerce autoridade sobre céus, terra, mar e tudo o que mais existe. Age, Deus, nas nossas vidas. Fala ao nosso coração, Deus. E que em todo tempo o Senhor nos dê da tua graça, para experimentando da tua bondade, sermos tomados pelo desejo de proclamarmos a verdade do Senhor. A verdade que nos vincula ao Evangelho. A verdade que nos faz viver, a verdade que transforma a nossa vida. E essa verdade não é definida por alguém, por outra pessoa, por outra realidade, mas ela é definida por quem Jesus é, o nosso Rei. Age, Deus, com graça sobre as nossas vidas. Opera em nós, para que em todo tempo, Deus, nós sejamos transformados e impactados pela Tua Palavra e pela operação do Teu Santo Espírito em nós. É o que te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos cantar uma estrofe e um refrão da música que diz: Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Não existe outro Rei a quem nós nos dobramos. Não existe outro estadista a quem nós nos dobramos. Rei Jesus, o Rei Jesus, é o único que nós reconhecemos como a majestade sobre as nossas vidas. Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos cantar Ele é o Rei da Glória. Senhor poderoso na guerra.
bênção, queridos irmãos. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante seu rosto e lhes dê a paz. Que a bênção de Deus Pai Criador, Filho Redentor, o Rei, e Espírito Santo, nosso Consolador, seja com você, com a sua casa e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre.